Soron corou e respondeu felizmente que sim, achava que era bonito. Shon se recompôs e perguntou se o jovem guerreiro poderia combinar os venenos mais fortes para criar algo ainda mais venenoso. Soron respondeu com um enquanto pensava que, teoricamente, isso era possível. Então, explicou ao ancião que, se soubessem quais venenos eram mais potentes, provavelmente seria viável. Ele ainda estava explicando quando Shelson exclamou: "Sério, isso é possível?" Essa reação intensa deixou Soron chocado. Imediatamente, Shelson disse que ele deveria fazer parte de sua família ali mesmo. Soron ficou confuso. Shelson tentou convencê-lo, dizendo que, se ele aceitasse, eles o ensinariam generosamente todas as suas artes marciais, e ele teria acesso a todos os tipos de elixires, ervas e venenos que quisesse. Shelson ainda mencionou que alguém como ele poderia até capturar ou criar as lendárias 10 grandes criaturas venenosas das planícies centrais do mundo marcial. E, se isso não fosse suficiente para convencer Soron, o velho ainda acrescentou, sem se gabar, que poderia oferecer uma das 3 flores das planícies centrais, sua filha. Soron gritou: "Espera aí", e perguntou o que ele tinha acabado de dizer. Shelson ficou divertido e comentou que, mesmo sendo jovem, Soron ainda era um homem. Ele continuou falando sobre as flores das planícies centrais, mas Soron o interrompeu, dizendo para esquecer as flores. Então, trouxe à tona o assunto das 10 grandes criaturas venenosas das planícies centrais e perguntou se eram incríveis como a centopeia de mancha azul. Shaan respondeu que, claro, a centopeia de mancha azul era impressionante, mas era de nível inferior comparada às 10 grandes criaturas venenosas das planícies centrais, que incluíam o escorpião gigante e o sapo dourado que brilha como ouro. Tudo o que Soron estava imaginando não chegava perto do que eram essas criaturas. Shaan sorriu, parecendo ter convencido Soron. Soron parecia animado, com os olhos brilhando. 2 dias depois, um membro do clã Tang ficou surpreso ao descobrir que Hakasa da Mão Sangrenta, Takuna, apareceu. Shelson respondeu que parecia que Una estava escondido, aprimorando suas artes marciais, e estava em um nível próximo ao de seu pai. Então, os homens do clã Tang perceberam algo. Se o patriarca mandou o homem à morte, poderia ser porque ele havia alcançado o reino dos 10.000 venenos. Eles o parabenizaram, mas o patriarca respondeu que não era ele. Informou que o jovem guerreiro foi quem matou Una. Os membros do clã Tang ficaram boquiabertos. Um homem imediatamente apertou a mão do jovem guerreiro, agradecendo por salvar o patriarca do clã Tang de Sichuan. Perguntaram se ele era um ancião que havia passado por rejuvenescimento. Soron ficou confuso. O ancião percebeu o mal-entendido e pediu a Soron para mostrar algo. Os membros do clã Tang entenderam o que ele queria dizer, mas Soron bateu no peito e pediu que os caras saíssem. As roupas de Soron se mexeram, e 3 adoráveis centopeias apareceram, espiando. Todos ficaram boquiabertos. Ao verem aquilo, os pequenos saíram rastejando. O membro do clã Tang reconheceu que eram centopeias. O patriarca explicou que eram centopeias de mancha azul e que esses pequenos insetos deram fim a Una. Eles perguntaram sobre o veneno, incrédulos de que ele conseguiu domar uma. O patriarca explicou que foi por isso que decidiu aceitar o jovem guerreiro como parte do clã, mas Soron disse que precisaria pensar um pouco mais. Um membro do clã disse a Soron que era uma grande oportunidade. O patriarca comentou que ele deveria se levantar, pois sentia que não deveria se atrasar. Soron perguntou se ele ainda estava procurando algo. Shilson ficou em silêncio por um momento, depois começou a explicar que Hakasa da Mão Sangrenta, Takuyang, havia praticado uma arte marcial chamada Garra Venenosa da Mão Sangrenta. Era uma arte demoníaca que exigia sangue humano e medula óssea para alcançar certos estágios. Soron achou isso realmente assustador. Shalom explicou que, se Una deixou para trás algum pergaminho secreto ou discípulos, eles precisariam lidar com isso para eliminar futuras ameaças e garantir que tais artes marciais cruéis nunca retornassem ao mundo marcial. Além disso, se houvesse alguém capturado, eles também precisariam ajudar. O patriarca perguntou se o jovem guerreiro ajudaria nessa missão, afinal, ele estava familiarizado com a geografia da ilha Yan. Soron ficou pensativo. Ele sabia que entrar para o clã Tang significaria um compromisso vitalício. Pensando nisso, ele comparou a situação a um estágio. É uma regra básica verificar o ambiente da empresa e o caráter do chefe antes de aceitar. Soron concordou em ajudar assim que o patriarca se sentisse melhor. Eles o elogiaram por tomar a decisão certa. Soron respondeu que, se significava salvar vidas, ele, é claro, ajudaria. Mas, em sua mente, ele planejava usar a oportunidade para descobrir que tipo de lugar era o clã Tang de Sichuan. Afinal, pessoas habilidosas sempre fazem uma entrevista reversa com as empresas.
Demorou 3 dias para Xian se recuperar. Eles pararam em uma vila perto da academia marcial abandonada para encontrar a base de Hakasa da Mão Sangrenta, Tuna. Perguntaram se havia pessoas desaparecidas. Um ancião compartilhou que, geralmente, 1 ou 2 pessoas desaparecem na selva cada ano, mas não houve desaparecimentos frequentes. Sholan ficou pensativo. Eles agradeceram ao chefe da vila por compartilhar as informações. O chefe respondeu que era uma honra ajudar o famoso patriarca do clã Tang de Sichuan. Eles se despediram, mas, infelizmente, não encontraram pistas importantes. Ao atravessarem a floresta, Soron perguntou a Sholan se havia algo especial sobre a vila. Shozan explicou que, quando Una os encontrou e se revelou, foi naquela área, mas não era fácil encontrar pistas. Soron também achou estranho não haver nenhum rastro. Ele se lembrou do que aquele desgraçado disse e teve um estalo. Perguntou ao ancião se ele lembrava o que Unan disse ao aparecer. Sholan respondeu que não lembrava bem. Soron recordou que, na época, Sholan foi afastado por um golpe da palma de Una. Ele contou que o desgraçado havia dito que ouviu que os malditos do clã Tang vieram para Yan. Em outras palavras, Unan falou sobre alguém que o informou. Era simples, eles só precisavam verificar os lugares pelos quais o clã Tang passou em Yan. Soron sugeriu que começassem a investigar. O retrato de Una ajudaria a descobrir a verdade. Eles olharam para Soron, perplexos, achando-o incrível. Se Unan disse algo assim, ele deve ter ouvido de alguém que viu o clã Tang. As coisas ficaram mais fáceis para eles. Partiram imediatamente e chegaram a uma vila que parecia sombria. Um membro do clã Tang relatou que, de acordo com o que ouviu no porto de Yan, aquela vila parecia ser o lugar. O ancião respondeu que era o local onde viviam os Hao. Decidiram ir até a vila, esperando que aquelas pessoas não fossem hostis. Os aldeões pareciam sem vida. O clã Tang perguntou se havia alguém disponível, o que chamou a atenção de um aldeão. Eles viram o clã Tang e perguntaram o que os Zan estavam fazendo ali. Um homem idoso, que parecia ser o chefe da vila, se aproximou. Ele segurava a mão de uma garotinha e, atrás deles, estavam 2 guardas, todos com aparência doente. Shaolan se apresentou. Soron observava a conversa e também notou que a criança parecia fraca, assim como o estado desanimado da vila. Então, ele teve uma ideia. Outros aldeões estavam apáticos, parecendo ter tomado algum tipo de remédio. O chefe da vila respondeu que ninguém estava desaparecido e que nada de especial estava acontecendo na vila. Pediu que eles fossem embora. O ancião argumentou que, comparado ao número de casas, o número de pessoas era. Ele foi interrompido quando o chefe da vila disse que isso não era algo com que eles devessem se preocupar. Mais uma vez, pediu que eles fossem embora. Shaolan e Soron ficaram atonitos. Shaolan sussurrou para Soron, relembrando o que ele disse antes, de que o povo Hao deveria ser amigável com eles. Soron não tinha resposta. Ele notou novamente a garotinha, que de repente desmaiou. Todos ficaram surpresos. O chefe da vila a segurou no colo, com lágrimas nos olhos, dizendo para ela não o deixar, pois era o único parente que ele ainda tinha. Ele não suportava vê-la doente também. Shon se aproximou do chefe da vila e informou que sabia um pouco sobre artes médicas. Pediu permissão para ajudá-los. O chefe da vila perguntou se era medicina das planícies centrais. Ele respondeu que sim, e que, embora não fosse médico, tinha algum conhecimento em medicina. Pediu para examinar a criança. O chefe da vila permitiu, mas antes de dizer algo, explicou que uma praga estava se espalhando pela vila há algum tempo, matando crianças e debilitando saudáveis. Shaolan disse que tentaria ajudar. O chefe da vila agradeceu e os levou para dentro. O chefe da vila repreendeu os guardas por apenas ficarem parados e ordenou que guiassem o médico e seu grupo para dentro. Eles se apressaram até a casa. Soron perguntou a um membro do clã Tang se o ancião também sabia artes médicas. O homem respondeu que sim, explicando que as artes marciais do clã Tang envolviam lidar com venenos, então eles eram proficientes em medicina. Além disso, como as artes marciais começam com o conhecimento do próprio corpo, é essencial ter algum conhecimento médico. Soron pensou que o clã Tang fosse apenas um grupo de assassinos que usavam veneno. Se ele entrasse no clã, seria ótimo aprender artes médicas em vez de apenas as assustadoras artes venenosas. O homem acrescentou que, às vezes, eles capturam pessoas perversas. Canalhas, injetam veneno neles e observam como reagem. A reação de Soron foi hilária ao ouvir isso, pois ele traduziu isso como fazer experimentos humanos. Quanto mais ele imaginava, mais aterrorizado ficava.
As ruas da vila estavam vazias, e dentro de uma das casas, alguém suspirava. Shaolan explicou que transferiu parte de sua energia vital para a menina e estabilizou sua respiração. O chefe da vila o agradeceu profundamente e implorou para que salvassem sua única neta. Shaolan levantou um ponto. Havia algo estranho no pulso da criança. Ele perguntou se ela tinha problemas de coração desde o nascimento. O chefe da vila contou que, há cerca de 6 meses, ela começou a adoecer. Além disso, outras pessoas também começaram a ficar doentes. Eles chamavam isso de uma doença misteriosa. Por isso, o chefe da vila pediu que fossem embora quando chegaram na entrada mais cedo. Shaolan disse ao chefe que daria a eles um bom remédio para o coração. Pediu que os aldeões fossem reunidos para que pudessem experimentá-lo. O chefe da vila chorou de emoção enquanto agradecia genuinamente. Soron observava Shaolan atentamente. Mais tarde naquela noite, um membro do clã Tan caminhava ao lado do patriarca e reconheceu o quanto ele havia trabalhado cuidando dos pacientes. O patriarca agradeceu. Gaipi perguntou sobre os sintomas. Shaolan respondeu que eram bastante incomuns: letargia, inchaço nos olhos, febre leve, pulsos irregulares. Os sintomas eram variados, mas aqueles com sintomas mais graves apresentavam problemas no coração. Shaolan perguntou onde estava Soron. Pi respondeu que ele devia estar cansado de ajudar e havia adormecido em seu quarto. Shaolan concordou, já que Soron vinha o seguindo sem saber artes marciais, então era natural que estivesse exausto. Shaolan decidiu vê-lo. Pi se ofereceu para levá-lo até lá. Eles entraram no quarto. Soron estava dormindo profundamente na cama, enquanto os 3 centopeias estavam em um cesto. Shaolan espiou pela porta e, de repente, notou algo. Ele entrou imediatamente e levantou a mão contra Soron. Sua mão estava pesada quando ele deu um tapa em Soron. Soron acordou imediatamente com dor na bochecha. Shilson estava olhando para ele com severidade. Soron se perguntou o que havia acontecido de repente. Ele se afastou instintivamente, segurando a bochecha dolorida, cerrando os dentes de raiva. Ele perguntou por que Shilson fez isso e reclamou que estava doendo. O ancião se desculpou e explicou que havia um inseto em seu rosto e ele queria pegá-lo. Soron achou inacreditável. Shilson pediu que ele o ouvisse. Disse que queria verificar como ele estava antes de dormir, e ao passar pelo quarto, viu um inseto pousar em seu rosto. Há muitos insetos venenosos na área, então ele achou perigoso deixá-lo ali. Por isso, sua mão se levantou automaticamente. Ele mostrou o inseto para Soron, dizendo que era um inseto grande. Soron ficou surpreso ao ver. Então, percebeu algo. Ele confirmou com Shilson que, mesmo que os pacientes sofressem de várias doenças, todos tinham arritmia. Shilson respondeu que isso era correto. Soron então percebeu que a causa da doença na vila era aquele inseto. Ele apontou para o inseto e disse: "É ele. Um barbeiro."